Vacina contra a Covid-19. Governo de São Paulo confirma o início da campanha de vacinação para o dia 25. Pessoas com mais de 60 anos, profissionais de saúde e população indígena serão os primeiros a receberem a imunização. Material escolar. Com as aulas presenciais indefinidas na maioria das cidades, as papelarias da região já registram prejuízos nesse início de ano. E o Enem? Estudantes já começam a se preparar para o Exame Nacional do Ensino Médio, que foi adiado para este mês por causa da pandemia. Sejam bem-vindos ao Band Cidade. E a gente começa o Band Cidade de hoje falando sobre o início da vacinação contra a Covid-19. Em reunião virtual com representantes dos 645 prefeitos do estado de São Paulo, esta manhã, o governador João Dória confirmou que as doses da Coronavac começarão a ser aplicadas no dia 25 deste mês. O secretário de Saúde do estado detalhou ainda qual será o público-alvo nesta primeira fase da campanha. Veja. O Programa Nacional de Imunização tem como público-alvo, a partir agora do dia 25 de janeiro, a população superior, com idade superior a 60 anos, que contemplam aproximadamente 7,5 milhões de pessoas, são esse grupo etário que correspondem a 77% das mortes decorrentes do Covid. Por isso, a prioridade para esse grupo. Assim como trabalhadores de área de saúde, indígenas e quilombolas, que contemplam aproximadamente 1,5 milhões de pessoas, num total de 9 milhões de pessoas nessa primeira fase. Essa primeira fase, ela finaliza em 28 de março, serão 9 semanas de duração e estarão exatamente contempladas 2 doses por pessoa, intervaladas em 21 dias. Nós temos um calendário que vai consagrar a administração dessas vacinas. Inicialmente, trabalhadores de área da saúde receberão a primeira dose, assim como os quilombolas indígenas, no dia 25 de janeiro, a segunda dose no dia 15 de fevereiro. Pacientes com 75 anos ou mais estarão iniciando a primeira dose em 8 de fevereiro, a segunda dose no dia 1º de março. Com 70 a 74 anos, dia 15 de fevereiro, dia 8 de março, a segunda dose. Com 65 a 69 anos, 22 de fevereiro, com a segunda dose, como disse, 3 semanas depois, dia 15 de março. E a população com 60 a 64 anos, do dia 1º de março a 22 de março. O secretário de Saúde do estado também falou sobre os locais e horários de vacinação contra a Covid-19 para a aplicação dessas doses. Veja. Nós conseguimos ampliar os pontos de vacinação, aproximadamente nós tínhamos 5.200 pontos de vacinação, eles foram ampliados para mais de 10.000 postos e se utilizarão de várias estratégias, sejam escolas, quartéis da Polícia Militar, estações de trem e ônibus e também farmácias e a possibilidade daqueles esquemas drive-thru, que as pessoas podem passar, ficar no seu carro, serem seguramente vacinadas sem exposição com outras pessoas. Sempre mantendo os horários dos atendimentos dos postos, de segunda a sexta-feira, das 7 às 22 horas, portanto, ampliando-se o horário, e aos sábados, domingos e feriados, com o horário das 7 às 17 horas, fazendo assim com que todos tenham a possibilidade de se vacinar e impedir que essa doença continue assolando o nosso estado. Lembrando que o governo do estado ainda precisa de autorização da Anvisa para a liberação da vacina. A previsão é que até amanhã seja enviado para a agência o pedido de liberação para o uso emergencial da Coronavac em todo o estado de São Paulo. Agora a gente muda de assunto. Todo início de ano, em meio a tantas contas para pagar, os pais ainda precisam se preocupar com a lista de material escolar dos filhos. Mas dessa vez, a pandemia trouxe um cenário diferente. Sem aulas presenciais em 2020, muitas famílias optaram por reaproveitar boa parte dos itens comprados no ano passado. O resultado
É um movimento fraco de consumidores em papelarias da região, que já projetam queda no faturamento e mais prejuízos. A incerteza do retorno das aulas presenciais também afeta o comércio de confecção de uniformes, que está parado desde o início da pandemia. O ano começa com um monte de contas e gastos. Para quem tem criança em casa, um deles é o material escolar. Mesmo sem ter certeza de como serão as aulas no início do ano letivo, em fevereiro, por causa da pandemia, a Ana Carolina já quis garantir alguns itens das listas dos 2 filhos. O deles vai voltar, mas a gente ainda não sabe se vai mandar ou não. Mas é gostoso começar o ano com uma coisinha nova, né? Nesta papelaria de Taubaté, a procura por materiais escolares está bem tímida. A maior parte de vendas acontece pelo delivery, que foi ampliado na pandemia. Mas mesmo com essa facilidade oferecida aos clientes, a expectativa é vender menos que janeiro do ano passado. Alguns pais, infelizmente, perderam o emprego, e com isso eles migraram para a rede municipal, Então, com isso, certamente, a gente acredita que não vai ter o mesmo número de venda comparado ao ano passado. As vendas também devem ser menores que no ano passado, porque alguns materiais acabaram ficando guardados em casa durante a maior parte de 2020. Estojos, lancheiras e mochilas devem ser reaproveitados pelos pais neste ano letivo. Mochilas, estojos, lancheiras, são itens que certamente os pais utilizarão, do ano anterior, por não terem sido consumidos, É o caso da Sandra. A lista da escola do Luiz Miguel tem 30 itens, mas ela vai precisar comprar mesmo só 14. Eu, particularmente, como não teve a aula presencial e bastante coisa foi impressa, então o caderno eu estou utilizando de novo do ano passado. Só vou encapar com a cor diferente da escola. Já nesta loja de confecção de uniformes, o clima é de total incerteza. A pandemia fez com que o estabelecimento tivesse uma queda de 90% nas vendas. A maioria das encomendas que os clientes fizeram no ano passado está parada nas prateleiras desde março. E depois que entrou a pandemia e parou as aulas, muita gente não retornou para buscar, esperando quando que ia voltar. Como não teve a volta às aulas definitiva, aí o pessoal não teve motivação para buscar o uniforme e deixou parado aí até a hora que voltasse normal. Torcendo para que volte às aulas, para que aqueça e comece de novo, Que coisa, hein? Ainda falando sobre educação, no dia 17 deste mês, quase 6 milhões de estudantes vão prestar as provas do Enem. Nesta semana, o Ministério da Educação divulgou que os inscritos já podem conferir no site do INEP as informações de horários e locais da aplicação do exame. Isso vale, é claro, para quem se inscreveu para a versão impressa da prova. Mas, além do Enem, esse início de ano representa também uma maratona de vestibulares para muita gente. Quem sonha com uma vaga na universidade se prepara bastante e aproveita os últimos dias para revisar o conteúdo. Os estudos tomam quase todo o dia do Gabriel. Ele passa a maior parte do tempo bem aqui, no quarto, na companhia dos livros. Tudo para chegar preparado para os vestibulares. E a lista das provas que ele vai fazer está na ponta da língua. A Unicamp, o Enem, a FUVEST, a FAMERP, a Unifesp e a Unesp. A preparação do Gabriel foi impactada pela pandemia da Covid-19. Ele teve que trocar as aulas presenciais pelas remotas. E a missão não é fácil. O Gabriel quer cursar medicina. Por isso, mantém o cronograma de estudos muito bem organizado. Na parede estão as informações que ele precisa para cada uma das provas. Disciplina não pode faltar. Acordava umas 7 horas e depois estava até às 11. Daí eu dava uma descansada, depois de fazer uns exercícios, do meu cursinho. Daí a parte da tarde, até a hora da minha aula de noite, eu focava 100% no meu cursinho. Os alunos dessa escola particular em São José dos Campos também tiveram que se adaptar a essa nova realidade. Menos de 1/3 dos estudantes assiste às aulas presenciais. O aluno teve que criar algo que no presencial a gente orientava muito o tempo todo e cobrava ele, de postura, de disciplina, de seguir o horário. Ele teve que aprender a fazer isso sozinho. O vestibular em si, a gente está percebendo que as provas não estão mudando, não estão ficando mais brandas. Muito pelo contrário, elas estão normais, com conteúdo pesado, cobrado, ou seja, como não houvesse a pandemia. O aprovado desse ano é o aluno que se diferenciou de criar uma maturidade que, de repente, ele não estava esperando que ele precisasse propriamente criar, entendeu?
Agora, em janeiro, ao invés de férias, os alunos enfrentam uma maratona de estudos. Eles têm pela frente provas como a Unicamp, FUVEST e também o Enem. A pandemia mudou a rotina e o planejamento de todos eles. A sala vazia é um exemplo disso. Foi um ano diferente, de muito trabalho. A revisão, que é o período que está acontecendo agora, já estamos aí há mais de um mês, mesmo na boca do vestibular, ela é necessária para acalmar o aluno, para ele perceber pequenos detalhes que podem ter esquecido, escapado. É muito conteúdo durante o ano, então a gente fala que algumas coisas enferrujam, então ele tem que se manter ativo na habilidade de leitura, ativo na habilidade de fazer conta. O Gabriel acredita que fez o possível e se sente preparado para as provas. Nenhuma questão eu deixo em branco, sabe? Eu consigo pelo menos começar ela ou tirar umas alternativas, então isso já é bom demais. E olha, um engavetamento interditou as duas faixas da Dutra no quilômetro 135 em São José dos Campos esta manhã. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, um caminhão e 4 automóveis se envolveram no acidente. Uma mulher teve ferimentos moderados e foi encaminhada para o Hospital da Vila. Segundo a concessionária que administra a Via Dutra, o tráfego ficou parcialmente interditado por 40 minutos, o que provocou 4,5 km de lentidão. Neste momento, o motorista enfrenta 3 km de lentidão do 143 ao 146 em São José, sentido São Paulo, devido a um capotamento. Fique atento. Vamos agora com imagens ao vivo da cidade de Taubaté. Calor nesse início de tarde, 30 graus. O Band Cidade volta já.